Vamos dar início para mais um episódio do vlog. Dessa vez vai ser um seminário que vai rolar em Resende. Fica a 2h30 da onde eu moro, Rio de Janeiro. E qual é a minha expectativa para isso? É que a gente consiga enriquecer bastante o conhecimento da galera de lá. Eu vejo que é comum em seminários a galera mostrar o próprio jogo, a galera mostrar algo que domina. E eu acho que o foco acaba ficando naquela pessoa. Não estou dizendo que é ruim, eu gosto de estudar o jogo dos outros e tudo mais. Só que eu acredito que o foco de um seminário tem que ser os praticantes. Então a minha ideia é levar um conhecimento que agregue sim a todos que estarão lá presentes, desde o faixa branca que ainda pisa calçado no tatame, até o faixa preta que dá aula. E aí não tem jeito, tem que ser conceito mecânico. Então esse vai ser o foco do seminário. Estou com a expectativa boa. Eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente que eu faço nos seminários, no intuito de eu conseguir mais qualidade. E aí vamos ver como é que vai ser o retorno da galera. E aí, bichão? Expresso com poucas coisas no trânsito. Fechada, se eu não tiver que dar uma freada muito brusca, nem ligo, nem quase não percebo às vezes. Pô, a galera que muda de pista sem dar seta, cago pra isso também. Mas, pô, se tem uma parada que me tira do sério, foi o que acabou de acontecer. Cara, a pessoa ficar na pista da esquerda, aí tu passa pela pessoa, a pessoa tá no celular, tá batendo papo, qualquer coisa, sendo que isso aqui é uma autoestrada. Pô, pra mim isso daí é o cúmulo de egoísmo no trânsito, sacou? Tipo, dane-se, se quiser dar a volta aí pela direita. E eu pisquei farol, outras pessoas piscaram farol, não importa. Vou aqui na esquerda mesmo, que se dane. Aí é loucura. Pronto, já desabafei. Agora que o café bateu, então, vamos de episódio da viagem, episódio da estrada. Conta pra gente, Otton pelo Gil Miranda. Isso Como que fica foi muito feio. essa... Não fica feio nada. Um pouquinho, vai. Como que foi esse início? O que te incentivou a falar de conceitos mecânicos do jiu-jitsu? E por que você continuou nisso? Tornando uma história um pouquinho longa, mais curtinha, né? Eu tive uma aula com um aluno, se chama Rodrigo, e nessa aula nós estávamos estudando uma posição que poderia fazer diferença eu ficar muito próximo do quadril ou muito próximo do joelho. Então a gente começou a analisar, na época não dava esse nome ainda, né? Final de alavanca, o meio de alavanca e o início de alavanca, e como que isso ia repercutindo na posição como um todo, né? E aí nessa aula minha cabeça ficou fervilhando. Eu acho que essa aula particular durou umas 2h30, 3 horas, porque a gente começou a analisar várias áreas do jiu-jitsu a partir disso. Depois eu cheguei no carro, no estacionamento, e eu fiquei assim, cara, e se a gente pensasse na possibilidade de ser muito maior do que isso? Então, naquela aula eu expandi muito as ideias a respeito do que hoje seriam os conceitos mecânicos. No estacionamento eu comecei a refletir sobre outras coisas, e dali para frente eu fui estudando cada vez mais, vendo o que encaixava do que eu estudei de mecânica, né, principalmente na faculdade, que eu aprofundei mais, né, e em sinergia com o jiu-jitsu. E aí esse eu acho que foi o primeiro desafio, ver o que encaixava na mecânica no jiu-jitsu. O segundo desafio foi, beleza, agora eu tenho que tentar tornar isso didático e ver se realmente faz diferença no meu ensino. E aí eu comecei a ensinar para alunos que tinham um histórico de engenharia. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que é engenheiro eletricista. Comecei a ensinar para ele com um pouco do viés desses conceitos. Deu bom. E aí ali eu vi que... Aí eu testei também com o próprio Rodrigo, né, que foi um dos pioneiros ali nisso comigo. E aí eu vi que dava muito certo. Comecei a tentar tornar o mais didático possível. E aí foi da onde nasceu o primeiro curso de conceitos mecânicos. E o que eu acho muito interessante nessa jornada é que eu ainda não consigo enxergar um fim nessa parada. Então, eu acho que é algo que eu posso ir fazendo ali o resto da vida e vendo cada vez mais mecânica nas posições,
vendo cada vez mais exemplos de cada conceito e principalmente tornando cada vez mais didático para a galera que treina jiu-jitsu. E isso é muito maneiro mesmo. E o primeiro curso que você gravou foi para você mesmo, né? E depois você fez isso comercial, certo? Então, eu tinha um receio de falar sobre os conceitos mecânicos na internet e tudo mais. Só que eu gosto muito deles. Então, lá no início, eu falei assim, poxa, eu vou gravar um curso porque é um material que eu gostaria de ter disponível na internet para que eu estudasse. Isso naquela época. E aí eu gravei. Também tem um detalhe. E isso vale muito para os cursos de guarda e de passagem. Eu esqueço as posições, porque eu gosto de ficar pensando em conceitos mecânicos. Então eu brinco, né, dizendo que eu gravo os cursos de posição, de passagem, de guarda, para que eu possa acessar um dia e relembrar os detalhes que eu esqueci. É o TDAH. É o TDAH, cara. Fazer o quê? É a vida, né? Essa é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mais conhecida como Rural. É a universidade mais bonita do Brasil, provavelmente. Oi? Chegamos. Bom dia, Rafael. Beleza? E aí? E tranquilo, muito tranquilo. E aí, para não ficar muito no tradicional... A meia guarda, na verdade isso serve também para outras guardas, para os 100 quilos. É a gente, joga o peso, é a gente conseguir de uma forma natural sustentar o peso da pessoa. Quando eu digo natural, eu digo o seguinte, muito eficiente energicamente. O que está contra mim quando eu penso na vertical? É o peso dele. Então eu tenho que buscar me posicionar para que eu consiga sustentar o peso dele sem me desgastar. Por exemplo, utilização de frames. Aí a gente acaba sempre caindo na meia distância. A minha ideia é quase nunca ter que supinar ele, certo? Joga mais o peso, ele está aqui comigo, ó. Se eu tiver que ficar esticando ele, ó, eu vou me desgastando, tá? Então a ideia é eu sustentar, joga pressão, ó. É eu ficar posicionado de uma forma que ele tenha um limite superior de pressão através do peso. Em outras palavras, para ficar simples, vai lá, tenta dar pressão. Ó, começou a se abrir. Perceberam? Aqui, ó. Botou? Então, como então que eu vou agir mediante isso que eu fiz acontecer? Ele dá uma pressão, eu estou eficiente aqui, os meus escudos estão sustentando o peso, eu vou pensar nas horizontais, porque nas horizontais não existe o peso dele para me impedir. Então, ou eu direciono ele e jogo o peso. Pensando na horizontal, eu não penso em arremessar, ó. Tá vendo que ficou pesado, ó? Eu penso, vai lá, ó, pum, eu direcionar. Ou eu sair da direção. Então, por exemplo, eu tô aqui com ele, vai lá, ó, bum. Eu vim saindo, tá bom? Qual é o estranho? É que quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, nós vamos, obviamente, tender a fazer o nosso natural, que é isso aqui, ó. Por exemplo, eu quero esgrimar, bum, vir de encontro, certo? Então eu queria que vocês tomassem cuidado com isso. Então joga e pensa assim, ó, vou sair na horizontal. Eu não vou perder o meu contato com o tatame, tá bom? Isso é um exagero para que a gente compense o nosso natural. Depois o meio termo vai ficar show de bola. Beleza? Então, só para tornar mais didático, sustenta o peso de uma forma que acha natural, certo? Daqui, vocês vão ou direcionar a pessoa para um lado ou para o outro e buscar as guardas. Ou aqui, ou profunda, o que quiser. Fechado? Chegou na sua meia guarda, para, que aí eu vou dar um a mais para vocês chegarem na octopus. Show? Vamos embora. 1, 2, 3. Coisa linda. Isso aí. Com os nossos ombros, é o seguinte, ombro de cima à frente do de baixo, projeção do peso para frente. E o contrário é verdadeiro. Então, só esse movimento de ombro, ele já muda a projeção no meu peso. Com o quadril não é diferente. Então, se eu colocar o meu quadril, a parte de cima do meu quadril, à frente do meu quadril de baixo, o meu peso estará para frente. O contrário também é verdadeiro. E com o Rafael não é diferente. Então, se eu conseguir
virar o quadril dele, botar o quadril de cima à frente do de baixo, o peso dele já está para trás. E o tronco acompanhou. Vocês veem que o ombro daqui tá para trás desse, ou seja, já está para cá. E o meu está pesando para cá. Ou seja, ele está pesando com as costas no chão e eu estou pesando com o peito para o chão. Aqui eu sei que ele está raspado. Ó. Voltou? Existem outros tipos de quadrilzada? Existem. Eu posso vir aqui, ó. Pum. Só que, concordam comigo que aqui é um limite? Se eu não levar ele até aqui, ó, eu não vou mais. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão torcer aqui o quadril, ó. Raspou, ótimo. Essa é muito maneira, né? E vão fazer essa daqui, ó. Trocar, calcanhar atrás do joelho. Agora põe os últimos 3 dedos no chão. Esses dedos aqui, tá, pessoal? Porque se eu fizer isso, ó, não existe parar no meio do caminho. Eu vou até o final. Lembrando, terminei de raspar de óctopus. Se eu quero sair dela, eu abro um espaço, puxo o meu cotovelo, abraço a cabeça e já posso explorar, inclusive, uma finalização. Moleza? 1, 2, 3. Uma das coisas mais prazerosas no seminário é você mostrar uma posição e a galera, tipo, na primeira repetição já vem aplicando o conceito passo a passo certinho. É muito maneiro isso, muito maneiro. Ó, o Rafael, ele vira o peito para baixo, vira o quadril, ó, já raspou. E o Dantas, mesma coisa. Vai lá, Dantas, capricha que tá filmando. Ah lá, já virou, levou. Próximo seminário eles vão mostrar. Cadê o Hugo? Desistiu, Hugo? Tá aí, beleza. O gancho, uma boa forma de eu fazer um gancho bem feito, quando eu falo do gancho é específico pé, é eu não brigar contra explosões da pessoa. Nesse momento, a minha perna acompanha e volta. Então, por exemplo, tô aqui com ele, ó, tira a perna, ó. Então, ó, vai, dá um esticadão para trás. Ó, eu acompanho e voltou. Entende? Óbvio que tem um momento que eu vou, pum, começar a agir. Tá bom? Então, da Octopus não é muito diferente. Se você sentir... Quebra lá o quadril, por favor. Se você sentir que a pessoa deu-lhe ó, eu acompanho. Certo? Eu deixo ela aí e eu acompanho com o meu gancho. E aí, ela vai acabar me ajudando no caso da Octopus. Tá bom? Vamos evoluir? Chega aí. Então, agora, o Rafael, ele quebrou o quadril. Isso. E ele começou a empurrar esse joelho aqui para fora. Por quê? Se ele livra esse joelho, ele pode ir para a montada 3/4. Que é aquela montada que a gente põe o joelho no chão. Vai lá, Rafael. Isso. E começa a ferrar minha vida. E Octopus da montada até existe. Até existe. Mas aí é outro nível de scramble. Sacou? Eu não curto tanto, principalmente na fase inicial e intermediária de aprendizado dessa guarda. O legal mesmo é a gente não deixar chegar nesse ponto. Correto? Então, 2 coisas que a gente pode perceber. Especialmente para aqueles que têm a pegada muito forte, os dedos muito fortes do no-gi. Tenta empurrar lá meu joelho. Aqui, o cotovelo dele voltou. Por exemplo, segura minha faixa. Quando ele tentar empurrar meu joelho, o cotovelo dele vai ficar acessível para mim. Ó. Então você pode rapidamente trocar aqui para o bíceps. E aí você vai cavar e tentar segurar o bíceps do cara. Vai lá, ó. Pum. Cavei. Tenta lá, Rafa. Aí daqui pode ser que eu raspe. Tá bom? Agora, ele chegou lá na posição, vai lá, pum. Tenta empurrar meu joelho. Ó. Então essa aqui é uma solução também, tá? E aí eu posso vir aqui até com as 2 mãos, tá? Quem preferir. Porque aí eu seguro com as 2 mãos, venho na maior paciência do mundo, trançando, pum. E aí eu consigo fazer a posição com muita segurança. Tá? Outra solução, vai lá, tira o joelho. É eu jogar ele de cabeça no chão. Só que aqui tem um cuidado muito importante. Porque não é o mesmo movimento que ele deseja, ele vai acabar indo para 3/4. Voltou? E aqui tem um pulo do gato muito bom. Que é o seguinte, livra aqui. Livrou, a minha outra perna vai pisar muito perto do pé dele, na parte interna. Aí agora eu vou esticar o meu quadril para lá. Quem conhece a John Wayne e o Knee Lever pode lembrar desse movimento. Eu venho aqui e eu faço isso. Por quê? Ele até vai para o lado de lá, só que o joelho dele vai para dentro da minha guarda. Ó. Tenta tirar aí, Rafael. Show. Aí daqui tem várias que a gente começa a explorar. Eu posso explorar essa perna de forma agressiva ou não. Eu posso explorar a outra perna trançando, já para ele voltar, volta lá. Ó. E eu fazer as nossas posições ou as variações dela, tá bom? Então agora a gente vai resolver esse probleminha. Primeiro,
Vamos treinar isso aqui, ó. Vai lá, ó. Consegui, seguro com 2 ou com 1. Tá bom? Ele tirou. Piso no pé dele. E agora eu venho jogando os 2 joelhos para lá, só que essa perna ela sobe. Ó. Olha o meu quadril esticando. Como se eu estivesse me espreguiçando de manhã, mas sem esticar as 2 pernas, tá? Daqui eu posso retornar ou explorar. Inclusive, se o cara ficar enchendo muito meu saco com as 2 mãos, eu venho para cá, ó. Tá bom? Porque ele não tem apoio. Ele só tá com a cabeça no chão. E cabeça, ombro, abaixo do quadril, por mais que seja dessa forma, que é o que tá acontecendo aqui, projeção do peso nessa direção. Então, provavelmente o quadril, a perna tá muito leve, que é o que tá em cima de mim, então eu subo. Tá bom? Bora torrar a cabeça nessa posição. 1, 2, 3. O que eu fiz? Eu forcei o quadril ficar pra baixo. Pro quadril, ou se vocês estão mais, pro tronco. Não adianta eu jogar ele pra lá, mas adianta eu jogar ele pra lá. Ficou levinho. Um, dois, três? Então vou ficar por aqui então. Não, mas Rafael, cara, tem que... Normalmente em seminários, o seminário ele fica focado no seminarista. Então, o cara vem, fala sobre ele, mostra as posições que ele mais gosta, ou as posições do jogo dele que a galera mais gosta, tiram foto e fechou. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito desse estilo de seminário, já frequentei seminário de várias pessoas, famosas e não, e sempre curti muito, todos eles. Só que eu acho que fica um gap nisso, que é o que do jogo desse cara vai servir para o meu, certo? Eu prefiro agir de uma outra forma. Eu prefiro que vocês cheguem aqui com o jogo de vocês, nós vamos raciocinar, claro que sempre buscando muita didática, raciocinar sobre o jogo de vocês e sair daqui com o jogo de vocês melhor, sem ter que ficar peneirando, certo? O que é proveitoso, tá bom? Então, independente se você faz uma guarda mais old school, como a meia guarda ou a fechada, ou se você faz uma guarda mais moderna, como uma De La Riva ou uma lapela, tá? Se você passa com pressão ou se você passa mais afastado, nós vamos incrementar seus pontos fortes. E também levar vocês a refletir sobre como vocês podem sanar algum problema que vocês estão encontrando no treino, ou seja, fortalecer também os pontos fracos. Perfeito? Não é tão, vou parar aqui, vou assistir e pronto, já aprendi. Não é isso. Hoje a gente vai torrar um pouquinho a cabeça. A gente tem que ficar refletindo a todo momento sobre o nosso jiu-jitsu, tá bom? E por mais que seja nosso, é um processo de aprendizado. Então a gente tem que gastar esse combustível, tá bom? Então, pra gente... Podemos iniciar? Aê, legal! Vamos fazer um círculo, podem ficar em pé ou de joelho. Vamos começar treinando a direção de fraqueza. O que seria a direção de fraqueza? Em 2 apoios, ela é uma... Fica só em um apoio. A direção de fraqueza com apenas um apoio é qualquer direção, para trás ou para frente. Existe algum benefício eu empurrá-lo para trás ou para frente? Existe. Não, perfeito. Mas se eu empurrar ele de costas, ele não tem nada para brigar contra esse meu movimento. Ele vai cair aqui, provavelmente vai ceder, enquanto que de frente ele teria as mãos. Então a gente já pode até raciocinar sobre algumas posições que às vezes a gente está na dúvida de como derrubar a pessoa. Por exemplo, eu subi com uma perna dele, joga fora. Caramba, é melhor deixar ele com o peito projetado para baixo ou eu tentar algum movimento em que eu obrigue ele a ficar com as costas para o chão? Costas para o chão, fica mais fácil de eu realmente efetivar a final da minha raspagem, correto? Mesma coisa, uma queda. Correto? Cadê o professor de... mesma coisa, uma queda, né? Então, tá, isso em um apoio, essa reflexão como é melhor, peito para baixo ou costas para baixo. Voltando para a direção de fraqueza, agora em 2 apoios. Afastou os pés, por favor. A direção de fraqueza é uma linha perpendicular à linha dos apoios. O que significa perpendicular? Formato de cruz. Então, esse meu braço, meu antebraço, ele está perpendicular a esse meu outro antebraço.
Assim não é perpendicular. Assim é paralelo. Perpendicular. Formato de cruz. Então, eu preciso de uma sinceridade absoluta. Todo mundo consegue imaginar uma linha entre os calcanhares dele ou entre os pés dele? Show? Então, concorda que essa linha seria a minha perna? Então, a direção de fraqueza seria para onde? Para lá ou para cá. Perfeito? O que seria a direção de fraqueza? Seria para onde o movimento está facilitado. Então, se ele está nessa posição, por exemplo, e eu empurrar ele para trás, ele vai ter que se mexer. Voltou? E se eu puxo, mesma coisa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão treinar a seguinte posição. Vamos começar daqui, vocês vão calçar o calcanhar e empurrar na altura do joelho. Para trás, ou vai chegar aqui e vai puxar. Tá bom? Eu prefiro que apenas empurre. Depois a pessoa vai dar um passo para trás. Vai lá, deu um passo para trás, beleza. Eu vou calçar os dois calcanhares e eu vou reler a direção de fraqueza. Tá claro para todo mundo que essa daqui é a linha dos apoios? Então, para onde é a nova direção de fraqueza? Para cá e para lá. Então, se eu cheguei aqui, adianta eu ficar empurrando ele para trás? Não, é para lá. Ó. Perfeito? Vou dar mais uma outra opção. Isso é que vocês já sabem, com certeza. Estou aqui com ele, eu desejo mexê-lo. Fiz a direção, a linha dos apoios. Concorda que é para cá a direção de fraqueza? Então, não necessariamente eu tenho que projetar ele para o lado. É para cá, ó. Óbvio que eu posso fazer isso, não julga meu movimento. Trato feito? Óbvio que eu posso fazer isso circulando. E agora, para onde seria a direção de fraqueza? Para lá ou para cá? Então, provavelmente, eu poderia entrar alguma queda para lá. Vai, nota 7. Nota 7, tá bom? Eu sei que tem... Faltou uma viradinha aqui, né? Tudo mais. Depois a gente conversa. Tá bom? Então, eu quero que vocês façam no solo e em pé esse trabalhozinho. Não é para eu sair fazendo o movimento. Eu vou parar, vou olhar e vou pensar. Beleza? No solo a mesma coisa. Combinado? Mão pro alto, no 3. 1, 2, 3. Eu quero entrar one leg. Dei um chute aqui, afastei os apoios dele. Pode ficar em pé um pouquinho. Aí, mantém a base. Daqui, para onde eu desequilibro ele? Ou para lá ou para cá, né? Se eu quero birimbolar, eu dou um jeito de eu desequilibrar ele para cá para ele vir sentando. Mas, se eu quero entrar one leg, por exemplo, eu trago ele para cá. Mantenho o peso aqui e tiro. Perfeito? Isso é um exemplo. Ah, que isso, cara. Quer ver um que é muito simples? Deixa eu fechar. Aguarda. Olha só esse daqui. Onde estão os apoios dele? Joelho e pé. Quantos apoios ele tem aqui? 4, mas os pés juntos poderia ser só um apoio? É como se, ao invés de eu estar aqui, eu juntasse meus dois pés. Parece um apoio grande, né? Concorda? Eu continuo ficando com todas as direções fracas, correto? Como se fosse um apoio. Quando a gente pensa nessa situação, nós pensamos em 3 apoios. A direção de fraqueza, quando nós temos 3 apoios, é uma linha em cruz para fora do triângulo. Então, por exemplo, eu estou aqui. Vou fazer um triângulo. Para onde é a direção de fraqueza? Para cá e para trás. Óbvio que, se o meu peso está todo projetado para cá, explorar aquela direção de fraqueza talvez não seja tão fácil. Tá bom? Então, quando eu estou aqui com o Rafael, acho que pode, isso aí. Provavelmente, ele não vai ficar leve para trás, por mais que a gente explore isso no jiu-jitsu, mas ele fica mais leve para lá, ó. Então ele teve que apoiar a mão. Fica aí. Ele apoiou a mão. Para onde ele fica leve agora? Melhor, para onde ele fica mais leve? Viu que mudou a direção de fraqueza? Então, por exemplo, vou para lá. Aí ele apoiou ali. Continua sendo a mesma. Sacou? Isso é estranho, né? Vai. Então, fechei a guarda. Então, daqui eu posso puxá-lo para frente. Óbvio que ele vai utilizar as mãos. Correto? Eu posso, por exemplo, estimulá-lo para ir para trás, postura para arrancar minha pegada. Daqui eu vou dar um soco para trás.
Posso até dar um soco para trás, mas o melhor é para onde? Para lá, ó. Pum. E aí? Como é que tá? Deu para entender um pouco? Então eu quero que vocês façam a posição que vocês mais gostam, tentando encaixar isso, esse conhecimento, tá bom? Eu vou passar agora dupla por dupla para tentar alinhar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando com a teoria da direção de fraqueza. Beleza? Mão pro alto, 1, 2, 3. Joga, puxa, dá um puxãozinho nele para mim. Aí, ó. Apoiou a mão, ou para lá, ou para cá. Eu tenho que ficar pensando em direção de fraqueza o tempo inteiro para eu efetuar uma raspagem? Não. O que seria o ideal para a gente fazer uma das coisas, né? Que são muito boas para a gente fazer antes de executar uma técnica de raspagem ou de queda, por exemplo. Desequilíbrio. Kuzushi, não é? Kuzushi. Tá bom? Então a direção de fraqueza ela é muito útil para isso. E aí quando que a gente pensaria de novo numa direção de fraqueza? Obviamente, quando a gente está estudando a técnica, a gente fala, aqui já está no automático, eu sei que vai ser para lá. E depois, se a gente tiver algum obstáculo a mais. Então, já viu aquele momento do treino que tu tá ali bem, só que o cara também tá? Ou os dois estão mal ali, então não evolui, fica meio travado? Certo? Então, a gente pode pensar nisso. Deixa eu dar um exemplo sobre direção de fraqueza, puxando sardinha para minha guarda, porque tem uma galera aqui que gosta. Olha só. Eu cheguei nessa posição aqui, ó. Torci a perna dele, pum. E aí, como é que eu raspo bem daqui? Eu vou torcer e jogar ele para lá, certo? Entra o meu quadril e começa a jogar. Aqui eu sei que eu vou jogar. Porém, Rafael já tá ligado, ele vem e apoia a mão mais para cá, ó. Aí. Aqui eu não consigo mais jogar. Só que o apoio dele tá onde? Aqui em mim, ó, vou levantar onde ele tá apoiado em mim, no meu quadril. Na mão e na outra mão, concorda? Ou seja, tem uma linha aqui, vai ser para lá. Então o que eu faço? Eu dou uma rotacionada, ó. Começo a jogar, ele mais para lá. Show. Quando toma esse tipo de dinamismo, pode acontecer de ficar um pouquinho, né, difícil de enxergar, porque conforme eu entro, eu mexo também no apoio dele. Mas aí, quando você busca isso, vai ficando cada vez mais fácil. Eu posso botar uma regra de usar 2 vezes a mesma direção de fraqueza na sequência? Eu percebi que funciona. Não, talvez não funcione em todas. Você já parou para pensar nisso? Faz aí. Não, eu dei o exemplo. Não, vamos lá. Eu dei o exemplo, tô aqui na guarda, né? Uhum. Aí vamos supor que eu não tiro nenhum bloqueio seu e só desequilibro você para lá. Exato. Aí depois tu vai para lá. Isso aí. Então, pode ser. Com certeza. O que você está fazendo? Você desequilibra e já conta com a criação de um apoio. É o que acontece no jiu-jitsu, né? A gente resolve o problema, aparece outro, a gente resolve e tal. Sim, com certeza. Com certeza. Foi um pouco do exercício que a gente fez, né? Tá? Muito bom. De fraqueza, não, fizemos desculpa, na posição. Só porque talvez você já sabia que isso sempre acontecia, mas eu acho que não acontece sempre. Não acontece, exato, não acontece sempre. Tá? Principalmente quem fica, né, meio truncado. Perfeito. Tá. Todo mundo pegou isso que ele falou? Isso é importante. Foi? Então a gente pode utilizar a direção de fraqueza mais de uma vez. Você aplica, a pessoa apoia outro pulso, corrige. Tá bom? Direção de fraqueza e técnica. Ou melhor, conceito e técnica. A galera às vezes traz essa dúvida para mim. Caramba, eu posso só pensar em conceitos? Posso, eu treino assim. Só que eu estou muito treinado com relação aos principais conceitos. E mesmo que eu não queira, o meu corpo responde bem tecnicamente. Porque eu repeti muitas posições, muito tempo, até eu chegar aqui. Assim como a maioria das faixas pretas, correto? Então, como que a gente encaixa como a gente pode encaixar os conceitos no nosso jiu-jitsu? Ajudando a resolver problema técnico. E aí depois a gente fica repetindo a técnica para chegar no automático. Tá bom? Beleza, então a gente pode usar antes, até lapidar a técnica, corrigir a parte que ficou truncada. E agora nós vamos ver um outro conceito. Tá? Vai ser por cima agora. É o seguinte, então lá. Pode fazer gancho, ou pode ser a partir do gancho, pode ser a partir do joelho cruzado. Eu quero que vocês prendam essa mão ou a outra no chão, ou sobre o corpo da pessoa. Eu quero que vocês fiquem sempre com o dedão voltado para a mão, que não fiquem ao contrário. Tá? Então fica sempre para cima, para cima. Se ele guardar essa mão, puxa essa mão para cá,
ficou o dedão voltado para a mão, tá? E aí eu quero que vocês consigam prender os dois braços e que ele não consiga supino meu quadril. E que ele não consiga fazer isso, tá? Então, vou tentar fazer isso aqui com o Rafael. Vai lá, tenta. Pode botar o escudo se quiser. Colocou o escudo para ficar mais difícil. Vai lá, tenta. Tá vendo que essa mão tá mexendo? Eu preciso de mais peso lá. Vai lá, mexe. Show. Aí vamos dizer que recua aqui, ó. Vai lá, mexe. Vai lá. Voltou. Viram que ficou um pouquinho mais difícil para mim. É isso que vocês vão fazer. Bom, depois a gente vai voltar e vai aprender um pouquinho mais sobre projeção do peso. Fechado? Vamos pro alto, 1, 2, 3. Olha só. Quanto que tem de peso meu em cada perna? 50%, 50%. Certo? E agora? É isso aí. É dízima, né? Ferrei vocês. E agora? Beleza. Então, se eu aumento o número de apoios, eu distribuo mais o meu peso. Tá bom? Então, eu tô aqui. Eu quero muito prender essa mão. Eu vou jogar muito peso lá. Só que eu tô vendo que o meu quadril tá leve, me suspende. Eu posso abrir mão desse apoio aqui, ó. Entendeu? Ou, vamos dar uma viajada aqui a mais. Tá vendo aquele pezinho no chão? Vou tirar ele também. Entendeu? Aí eu vou tentar matar aqui, ó. Pum. Por quê? Ele tá me supinando com as duas pernas. Se eu apoiar aqui, ele só vai ter uma. Supina aí. Tá bom? Podem voltar a fazer. Vamos pro alto, 1, 2, 3. Vamos avançar. Olha só, vocês perceberam que de alguma forma a gente consegue ficar mais pesado ou mais leve no apoio? Show. Essa parte é muito bacana. Eu quero que vocês imaginem que dessa linha aqui do tatame até essa linha aqui é um penhasco. E aí joguei o que algumas pessoas gostam de chamar de tauba daqui para lá, correto? Tenho que atravessar esse penhasco. Pisei aqui na ponta da tábua que está em cima do limite. Concordo que 100% do meu peso está aqui? Dei um passo, dei outro, cheguei na metade da tábua. 50-50. Vim com o meu corpo para cá. 100% aqui. Conforme eu me mexo, meu peso vem vindo cada vez mais para cá, correto? O que é interessante? Vocês concordam comigo que aqui está 50-50, mas que eu posso manipular isso? De que forma? Trouxe meu tronco para cá. Então, meu peso está quase todo aqui. Vou exagerar. Meu peso está todo aqui, mesmo que eu esteja ali quase com contato com o chão. Eu quero que vocês pensem sobre o centro de gravidade de vocês. É mais ou menos aqui, nessa altura. Só que se eu mexer o meu corpo, assim, ó, eu posso até pesar, né, sem necessariamente utilizar o centro de gravidade. Mas eu posso pensar só nele, ó. Vou pegar meu centro de gravidade e vou levar para lá. Vou pegar meu centro de gravidade e vou levar para frente, ó. Vou levar para trás. Fez sentido? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou chegar em alguma posição. Vou fazer para cá. Vou chegar em alguma posição e eu vou começar a mexer no meu centro de gravidade. Por exemplo, mexe muito esse braço. Show. Tá vendo que eu estou precisando controlar? Flexionado ou esticado? Esticado. Esticado, tá bom? E aí eu vou abrir a mente de vocês para uma outra parte, que a gente entender onde que nosso corpo é fraco, onde o nosso corpo é frágil. Por exemplo, esse movimento aqui é mais forte ou mais fraco que esse aqui? Esse aqui é mais forte do que daqui. Ou seja, se o cotovelo passa do ombro, ele fica mais fraco. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu pesei, ele começou a mexer, eu só dou uma brecha, eu dou a brecha dele para lá, aí eu volto. Tá bom? Se mexe aí. Por exemplo, ele tá aqui. Eu vou abrir o joelho e vou criar um apoio aqui, ó. Para onde meu peso tem que ir? Não é só abrir o joelho, é movimentar meu tronco, ó. Show? Por que isso aqui é interessante? Eu posso utilizar isso tudo que a gente aprendeu por cima, por baixo? Boa. Posso.